Olá, graças a paz. Tudo bem com você? Gostaria de te convidar para o nosso devocional de hoje, louvando a Deus por mais um dia. E eu quero conversar com você hoje sobre dons espirituais. Isso mesmo, dons espirituais. Quero te convidar a irmos lá para a primeira carta de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Falar um pouco sobre dons espirituais. Você sabia que o Espírito Santo, ele lhe dá dons espirituais? Com certeza. Todos nós, todo crente, inclusive você, recebe pelo menos um dom espiritual. Geralmente são mais de um, né? Mas eu quero te motivar a partir de hoje, se você ainda não tem nenhum dom espiritual, ou se você não sabe qual o dom que você tem, para que você ore, para que o Espírito Santo de Deus, ele te revele. Amém? Capítulo 12, eu quero ler do 12, do primeiro até o versículo 11, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais. Mas eu quero ler a partir do 7. Ele diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, a palavra pelo mesmo Espírito, e outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. Outro, poder para operar milagres. Outro, a profecia, e a outro, o discernimento do Espírito, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como quer. Aleluia! Olha que coisa mais linda. O Espírito Santo, além de nos dar a sua graça, a salvação, ele nos distribui para nós dons espirituais. E eu quero precisamente meditar com você sobre um dom, que é o dom do discernimento de espírito, sabe? Eu creio que o discernimento de espírito, mencionado como um dom espiritual, ele é extremamente valioso para todos nós, sabe? E eu encorajo você a desejar este dom espiritual. Deseje e desenvolva. Como é maravilhoso quando o Senhor derrama sobre nós dons espirituais. Então eu quero te incentivar, meu querido, a não limitar esse entendimento sobre o que é este dom. E o que é o dom de discernimento de espírito? Este dom, ele dá às pessoas uma percepção sobrenatural da esfera espiritual quando Deus o permite. Quando Deus permite, né, ele nos dá uma percepção sobrenatural da esfera espiritual, sabe? E não se trata exclusivamente de discernir espíritos malignos, porque tem pessoas que quando fala em discernimento de espírito, acha que é só para discernir espíritos malignos, mas não, o discernimento de espírito, ele também serve para discernir espíritos divinos. Nós vamos ver um exemplo de discernimento de apóstolo Paulo com o espírito maligno, lá em Atos dos Apóstolos. Deixa eu voltar aqui um pouco. Atos dos Apóstolos, o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 16, quando ele, o 16, é isso? Isso, 16, quando ele chega, né, quando ele chega diante de uma situação de uma moça adivinha, né? Diz assim a palavra, 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Era uma vidente. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com as suas adivinhações. E essa moça seguia Paulo.
Ela seguia Paulo gritando: estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciava o caminho da salvação. Olhe só que interessante. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Ela não estava a favor de Paulo, ela estava insinuando, ela estava debochando. E no 18 ele diz: ela continuou fazendo isso por muitos dias, mas finalmente Paulo, com o discernimento do Espírito, ele ficou indignado e ele virou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Aleluia! Discernimento de Espírito, né? Quando você percebe, quando você lê a leitura a princípio, a impressão que dá é que ela está anunciando: olha, este aqui é Paulo, é servos de Deus, eles estão falando em nome de Deus, falando da salvação. Mas não era, sabe? Quantas vezes você não encontra pessoas, né, que você acha que está lhe ajudando na caminhada, que está te ajudando a fazer determinada coisa na obra, mas no fundo, né, você percebe que é apenas, com o discernimento do Espírito, você vai perceber que é apenas um deboche daquela pessoa, sabe? Usada pelo inimigo. Infelizmente isso acontece no dia a dia. Mas o discernimento de espírito, nós vamos ver que ele também, sabe? Ele diz respeito ao discernimento de espíritos divinos, né? Vamos ver um exemplo aqui, quando Moisés adentrou no mundo espiritual e ele viu as costas de Deus por trás, quando ele pediu para ver a Deus. Está lá em Êxodo, capítulo, deixa eu ver, Êxodo capítulo 33, nós vamos ver algo assim maravilhoso. Êxodo 33, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Êxodo 33, a partir do verso 18, deixa eu ver aqui, 33, 18, quando ele diz, Moisés diz: peço-te, Senhor, me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome. E quando chega lá no verso 21, o Senhor diz: há aqui um lugar perto de mim, onde ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Ou seja, ninguém poderia ver a face do nosso Deus, porque iria morrer. Então houve um discernimento também de espírito quando Moisés viu o Deus de costas, sabe? E outro também você vai ver, que eu não vou ler agora, mas você pode verificar lá em Apocalipse, capítulo 19, 18, quando João está exilado lá na ilha de Patmos e ele tem uma visão de Jesus Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Como é importante você ter esse dom espiritual, discernimento de espírito, né? Ele vai nos ajudar, ele vai te ajudar a conhecer a verdadeira natureza daquelas pessoas com quem você lida. Ele vai te ajudar a discernir se aquelas pessoas são boas ou aquelas pessoas têm má intenção. Em outras palavras, ele nos ajuda a conhecer a motivação por trás de cada pessoa ou a verdadeira natureza de uma situação que nós venhamos a enfrentar. Então, muitas vezes alguém pode aparecer fazendo algo bom, por exemplo, mas é impossível. Mas quando alguém aparecer fazendo algo bom, sabe, aparentemente bom, é possível que nós venhamos a sentir algo de errado, um incômodo em nosso interior com relação àquela pessoa. Aí vem o discernimento de espírito. Geralmente é o modo que Deus usa para nós nos advertir que aquela intenção, aquele indivíduo, aquela pessoa é má. Eu não sei se você já sentiu isso, tá? De alguém estar se comunicando com você e você perceber, você sentir o Espírito de Deus, faz você sentir que aquela pessoa, sabe, ela é uma pessoa má, que ela está com segundas intenções, entende? Então, assim,
É muito importante esse dom, o discernimento de espírito. E temos muito cuidado, porque o próprio Satanás, sabe, ele vai usar as tais pessoas para enganar os cristãos, né, e destruir as obras de Cristo. Então, querido, querida, veja a importância desse dom, o discernimento de espírito. Então, eu te encorajo, em nome de Jesus, que você ore. Ore não só pelo dom de línguas, ore não só por dons de profecia, mas ora pelo dom do Espírito, de discernimento de Espírito, né? Que ele vai te ajudar na hora em que você estiver lidando com muitas pessoas e situações que aparecerem em sua vida. Amém? Que o Senhor complete esta palavra em teu coração. Discernimento de Espírito. 1 Coríntios capítulo 12. Medite nesta palavra. Busque os dons espirituais do Senhor. Ore e peça para que Ele revele para você. Em nome de Jesus. Boa tarde.